Olá, eu me chamo Hanna e hoje eu estou na presença do Dr. Flávio Tarassuti. A gente vai falar um pouco nesse bate-papo sobre a fisiopatologia das valvopatias como um todo e o porquê da gente escolher, na nossa diretriz e nas recomendações, os complicadores que a gente escolheu para definir a gravidade e para determinar o momento da intervenção nas valvopatias. Então, doutor Flávio, começa falando para a gente por que na estenose aórtica a gente escolhe os complicadores que a gente escolheu e como fisiopatologicamente eles influenciam na valvopatia. Perfeito. Então, dos dados mais importantes quando a gente fala em complicador, é um paciente que tem uma estenose aórtica anatomicamente importante e está sintomático. E por que esse complicador, ou como queiram nas outras diretrizes também, americana, europeia, chama o fator prognóstico? Porque se você tem numa estenose aórtica uma fração de ejeção aquém de 50%, ou seja, uma disfunção ventricular, tem indicação cirúrgica. Pacientes que têm muitos complicadores, entre aspas, ou seja, uma estenose aórtica muito importante, você tem de indicar, ou seja, áreas valvares muito pequenas. O que vale a pena entender o que a gente quer dizer? Puxa, nós vamos esperar uma estenose aórtica assintomática cair a fração de ejeção para indicar? Muitas vezes o paciente chega nessa condição e você visualiza a fração de ejeção baixa, mas agora ele está com uma disfunção miocárdica, está com uma disfunção ventricular. O que quer dizer isso? Primeiro, na estenose aórtica, um dos parâmetros de entendimento é uma sobrecarga de pressão. Então, aumenta o estresse sobre a parede do ventrículo, certo? Em decorrência de uma pós-carga fixa grande. Então, esse estresse sistólico, o que ele faz? Ele praticamente é um gatilho para formar hipertrofia. E essa hipertrofia, chamada hipertrofia concêntrica, tenta normalizar o estresse para vencer a resistência. Só que, às vezes, a evolução da doença, você tem uma pós-carga fixa aumentando, né? É uma história natural da estenose aórtica. Com isso, o que acontece? Você tem uma pós-carga importante, esse estresse vai aumentando e vai encurtando, dificultando o encurtamento da fibra. Então, cai a fração de ejeção. E essa fração de ejeção de queda não quer dizer disfunção do miocárdio, ou seja, doença já do miocárdio, quer dizer uma desadaptação frente a uma sobrecarga de pressão importante por uma pós-carga fixa. Assim que você abre a válvula, melhora o estresse e melhora o encurtamento da fibra. Por isso que, por favor, tem fração de ejeção baixa na estenose aórtica, tem indicação sempre de procedimento de intervenção. Outro dado importante é que essa hipertrofia que a gente valoriza, certo, pode levar a uma alteração da complacência do ventrículo. Com isso, diminui a complacência, aumenta a pressão diastólica e isso, por vasos comunicantes, aumenta a pressão diastólica final e, com isso, aumenta a pressão média de capilar pulmonar. Por isso que vocês vão ter pacientes com estenose aórtica anatomicamente importante, com função sistólica normal aí, mas sintomático. Por quê? Porque você tem essa alteração da complacência, queda da complacência. Então, é mais uma indicação aí, já não é mais os fatores complicadores, já é a presença de sintomas com função sistólica normal. Tem indicação de intervenção. Os dados mais importantes na estenose aórtica, eu acho que é isso, diminuição da complacência e aumento da pós-carga. São os dados que têm de ser valorizados para a indicação de intervenção e é uma consequência da fisiopatologia da estenose aórtica. Por mais que fique difícil no dia a dia de a gente imaginar, cada valvopatia tem um complicador diferente, se a gente entende a fisiopatologia, a gente entende o motivo daquela escolha. Fica mais fácil. E na insuficiência aórtica, doutor Flávio? Quais são os complicadores? A insuficiência aórtica é muito interessante, porque a grande maioria dos colegas fala assim, está aumentando o coração, é melhor indicar. Mas vejam, o que é uma insuficiência aórtica anatomicamente importante? Principalmente nós estamos falando de insuficiência aórtica crônica. O que está acontecendo? Você tem um refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Vai aumentando, é um gatilho aí de aumento do estresse diastólico. Com isso, você tem uma dilatação. Nessa insuficiência aórtica que está começando na evolução da doença, ele tem de dilatar o coração, senão ele não acomoda e ele se torna mais complacente. Com isso, ao contrário da estenose aórtica, cai a pressão diastólica do ventrículo esquerdo e, logicamente, esse paciente se mantém assintomático por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma resistência maior, porque a aorta
que ele vai jogar sangue diretamente para a aorta, ele está relacionado principalmente à resistência maior do vaso chamado aorta. Com isso, ele tende a aumentar o estresse, certo? Com isso, ele hipertrofia. Por isso que nos avança uma história da insuficiência aórtica é muito mais avançada. Então, ele tem um coração grande, mas ele tem muita hipertrofia. Por isso que os diâmetros são muito mais avançados. Então, você acaba indicando com diâmetro diastólico em torno de 70 a 75 milímetros, diâmetro sistólico acima de 50 ou 55 milímetros, dependendo da etiologia. É fundamental porque ele se torna muito complacente por aumento da pressão diastólica, como eu falei, do estresse diastólico, ele vai dilatando, mas ao mesmo tempo ele tem massa muscular, muito mais massa do que tem a insuficiência mitral. Certo. Ao contrário do que muita gente pensa, não é que a gente vai deixar o paciente na vida e aí no momento que ele tiver com disfunção a gente vai indicar. A gente precisa acompanhar esse paciente com insuficiência aórtica importante para a gente perceber o primeiro momento que ele vai entrar nas indicações, para também a gente não operar muito tardio, senão pode não reverter no pós-operatório. Exatamente isso. Na valvopatia, diferente da miocardiopatia, você tem alterações muito mais de pré-carga e pós-carga que influenciam a função ventricular. E você não tem um parâmetro que você pode direcionar pelo ecocardiograma até o momento que fale. Essa alteração é decorrente simplesmente da contratilidade do coração, não da pré-carga e pós-carga. A estenose aórtica depende da pós-carga, a insuficiência aórtica depende da pré e pós-carga, e entrando na insuficiência mitral, ela depende da pré-carga realmente. Ele é o que maior preocupação tem em se aguardar a avaliação da função, porque ele joga com uma pós-carga muito baixa sobre o átrio esquerdo e a aorta. Então, realmente, você também tem, como na insuficiência aórtica, uma sobrecarga de volume, mas não tem sobrecarga de pressão. Então, ele vai dilatando e aí pode se perder o momento da indicação. Por isso que, diferentemente da insuficiência aórtica, na insuficiência mitral, você indica quando os valores dos diâmetros são menores, ou seja, um diâmetro sistólico de 39 milímetros, ou um diâmetro sistólico de 40 milímetros, diferentemente, como eu comentei na insuficiência aórtica. São valores bem maiores. Certo, Ana? Então, você tem de entender a fisiopatologia, cuidado para também não contraindicar um procedimento achando que aquela fração de ejeção é uma queda porque já tem uma doença do músculo cardíaco. Essa que é a nossa função, principalmente dessa conversa, é lembrar, e vocês vão estudando em cima disso, e nós estamos para esclarecer Sim. aqui no INCOR, através disso. E na estenose mitral, quais complicadores que a gente deve se basear e por quê, pensando do ponto de vista fisiopatológico? Do ponto de vista patológico, finalizando na estenose mitral, é o que mais preocupa realmente a pré-carga. É uma obstrução gradativa da válvula mitral que está diretamente, as pressões que estão sobre o átrio esquerdo, elas vão se comunicar diretamente com o pulmão. Então, se você tem uma obstrução gradativa, uma área valvar aquém de 1,5 centímetro quadrado, chamando uma estenose mitral anatomicamente importante, vai aumentando o átrio esquerdo, ele vai se tornando mais complacente, mas tem um limite dentro dessa vamos dizer, remodelação do átrio esquerdo. Isso aumenta a pressão do átrio esquerdo, que com isso aumenta a pressão média de capilar pulmonar. Então, um dos complicadores mais importantes são a hipertensão pulmonar, seja 50 milímetros de Hg em repouso ou 60 em exercício, milímetros de Hg, dá para entender, porque aumentando a frequência cardíaca, ele fazendo exercício, diminui o tempo de passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, retendo mais sangue, aumentando mais a pressão dentro do átrio esquerdo, com isso aumentando a pressão média de capilar pulmonar. Então, a estenose mitral é muito mais dependente da pré-carga, por isso que o tratamento preferencial, muitas vezes, é diurético, que diminui a pré-carga graças a essas alterações de complacência pulmonar. Outro dado importante como fator complicador da estenose mitral que deve ser valorizado é a presença de arritmia supraventricular. Há uma distorção que o átrio esquerdo aumenta a tensão dentro do átrio esquerdo e isso desorganiza as fibras elétricas, levando à arritmia cardíaca. Acho que, em suma, dando um en passant em relação à fisiopatologia, rapidamente nesses 10, 11 minutos, sobre a doença, os fatores de complicadores, as indicações, tentando entender a fisiopatologia da doença.
doença. Interessante que a estenose mitral é a única que poupa o ventrículo esquerdo, e o Com ventrículo certeza. esquerdo ele não é considerado um complicador, né? Mas um complicador tem o ventrículo direito, porque aumenta a pressão média de capilar pulmonar, com isso o VD ele é uma câmara de volume diferente de pressão, então qualquer aumento de pressão sobre a pulmonar dilata o VD e pode levar a uma insuficiência tricúspide, que é também uma indicação importante propedêutica. Você vai examinar, você vê uma estase jugular, você vê um sopro que aumenta com o viveiro cavalo, é um dado também importante para a indicação do procedimento. Perfeito. Queria agradecer então, doutor Flávio, excelente explicação, uma oportunidade enorme aqui para todos vocês se atualizarem, e fiquem ligados no nosso site que a gente vai mostrar mais vídeos como esse. Obrigada, doutor Flávio. Eu que agradeço, obrigado.